Olá, queridos, tudo bom? Estamos iniciando esta quarta-feira com mais um programa Palavra Rema, programa de estudos da Palavra de Deus. E para fazer este programa comigo nesta quarta-feira, mais uma vez está aqui comigo ele, Pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão assistindo, Deus abençoe os pastores aqui da mesa e vamos nos aprofundar nesse Evangelho da Salvação, Evangelho de Mateus, e hoje a gente vai destrinchar mais um capítulo, mais uns versículos. Quero lembrar que o estudo é feito versículo por versículo. E eu estou também com ele desta semana, presbítero Giovanni. Giovanni, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe a todos, né? Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouquinho mais sobre as coisas de Deus. Olha só, estamos lendo o livro de Mateus. Vamos ler Mateus, capítulo 4 e o versos 21. Ontem nós paramos no versos 20. Se você perdeu os programas anteriores, o Yari vai colocar aqui no nosso endereço do YouTube. Você vai lá, assiste os programas, está no YouTube, está no Instagram. Se você puder no Instagram nos seguir, se você puder no YouTube curtir a nossa página, se inscrever, apertar lá a notificação, é aquele sininho que fica lá perto da notificação, que cada vez que for colocado algo novo na página, você é notificado para você ver lá. Todos os dias nós colocamos o programa Palavra Rema. E vai ter muita novidade, vai ter um momento de oração, vai ter muita novidade aí. Então, e não lhe custa nada. Se você puder, vá lá, se inscreva, ative a notificação e deixe o seu like. Quando você deixa o seu like, essa publicação é mandada para mais pessoas que têm o seu perfil. E mais pessoas são evangelizadas através da palavra de Deus. Se você puder, eu lhe agradeço. Vamos ao intervalo, é tempo de você pegar caneta, papel e a Bíblia. E nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, queridos. Nesse bloco foi rapidinho com o programa Palavra Rema. Olha só, presbítero Giovanni, Mateus capítulo 4 e agora o verso 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Olha só, nós estamos lendo do versículo 18, 19, 20 e agora estamos no 21. Ele está trazendo, nesse versículo, ele está começando a formar os seus discípulos, que vão ser os apóstolos. Então, esses discípulos que andaram com Jesus, seguiram o ministério de Jesus, que vão passar a ser apóstolos, pai da igreja primitiva. Através deles é que vem a doutrina para a igreja, né? Então ele passou ali e viu outros dois irmãos. Quem são os dois? Tiago, filho de Zebedeu, e João, num barco com seu pai, o Zebedeu, remendando as redes, e o chamou. Primeiro, dos três chamados, Pedro, Tiago, João, eram os mais próximos de Cristo. Você vai ver que Jesus tinha 12, que eram próximos dele. E entre esses 12, eles tinham 3, que foram mais próximos, que foram mais chamados, que eram Tiago, João. Tiago não é o irmão de Jesus, não é o Tiago que escreveu a carta ao Tiago. O Tiago que escreve a epístola de Tiago, este é irmão de Jesus. Este Tiago aqui foi o primeiro apóstolo a ser morto por Herodes lá na frente, lá no começo da igreja. Esse Tiago aqui, irmão de João. E eles passaram a ser, entre eles, o mais próximo. Quer dizer, e agora Jesus chega com ele, eles estavam trabalhando junto ao seu pai, consertando a rede,
eram todos os quatro, André, Pedro, Tiago e João, eram pescadores. E Jesus estava provavelmente estava, quando na região da Leste, estava na beira-mar, na beira do mar ali. E hoje nós pensamos que não é um mar, é um lago. É uma região de muita pedra, não é areia, é pedra, né? aquela região ali. E ele veio e chamou eles. Olha só, o primeiro chamado, então, e eles largaram tudo imediatamente. Como é que é o segundo, o pastor Carlos Leite, em Mateus 4:22? Vamos lá, e eles, deixando imediatamente, olha só, pastor, imediatamente, seu pai e o barco o seguiram. Veja bem, eles, pega Salmos, número 70, do verso 70 ao 72. A mesma coisa que aconteceu com o primeiro, aconteceu com eu. E eles, deixando imediatamente. A mensagem de Jesus era o quê? Arrependei-vos, sigam-me e bem-aventurados, serão muito felizes. Então, imediatamente, eles se arrependem, o arrependimento é imediato. Deixando o barco imediatamente, e seu pai, e o seguiram. Ele chamou numa pesca mais alta do que ele chamou Davi, a função mais alta de apacentar. Olha só o que diz em Salmos, de número 78, Salmos de número 78, do verso 70 até o 72. Salmos de número 78, Giovanni, do 70 ao 72. É o verso 70 até o 72. Também escolheu a Davi e seu servo, e tomou os 2 redis das ovelhas, retirou-o dos cuidados das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo e povo de Israel, e sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Quer dizer, ali vai dizendo só que ele chamou Davi de apacentar ovelhas para apacentar um povo. E aqui vem o mesmo chamado. Ele chama os discípulos, deixando de ser pescadores para ser pescadores de homem, muda para ser apacentadores. Agora eles vão apacentar um povo. E eles vão chamando, como lá no Salmo, chamou Davi e disse: Davi, deixando de ser apacentado ovelha para apacentar o povo, agora ele está chamando as pessoas para deixar de ser pescadores para apacentar um povo, a igreja. O chamado sublime. A intenção de Deus, né? O propósito, né? O propósito de Deus são pessoas que ele chama de ovelhas, né? E a logística é a mesma, né? Chamar, curar e enviar, né? Olha só, agora nós vamos entrar no versículo 23, pastor Carlinhos. 23. Que é a segunda viagem de Jesus ali a Galileia. E a fama dele começa a aparecer. Começa agora as pessoas a comentar sobre ele. Olha só, versículo 23, né? Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Quer dizer, agora Jesus pega os seus discípulos e percorria por toda a Galileia, as cidades circunvizinhas. Agora ele não estava mais só em Cafarnaum, mas nas cidades vizinhas, ensinando nas sinagogas. Isso era no sábado. A sinagoga era no sábado, na sinagoga deles. Quer dizer, a pregação proclamada do Evangelho, enquanto ensinava, ele explicava o Evangelho do reino. O que ele estava fazendo na sinagoga? O Evangelho do reino. Porque Jesus veio aqui estabelecer o seu reino. Jesus veio estabelecer o seu reino. E as boas novas estabelecidas sobre a terra, de um governo perfeito, vindo do céu, como já foi dito, rejeitado por eles. Aí vai continuar o versículo: curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus não somente é o Salvador, mas também é o curador. Ele veio trazendo
Lembra qual era a mensagem do reino? Você lembra no versículo anterior qual era a mensagem do reino? Está lá no versículo 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele continuava pregando a mensagem de arrependimento, porque o reino dos céus estava chegando para o povo. Mas não só estava pregando agora, mas estava curando as suas enfermidades. Estava curando as suas enfermidades, porque além de pregar, quando você vem para o Evangelho, Deus lhe cura das suas enfermidades, dos seus traumas, das suas emoções. Cristão que anda depressivo, Deus quer te curar, querido. Mas precisa uma coisa, você se arrepender. Literalmente, que Deus cura. Quando nós chegamos a esse Evangelho, Deus vai curando. Deus vai curando enfermidade física, enfermidade emocional. Vai a uma mudança de vida. Esse arrependimento, o Evangelho do Reino, é uma mudança de vida, pastor Carlete. Totalmente. O Senhor Jesus, ele cura primeiro o interior. Toda pessoa, eu lembro de uma senhora, pastor Zé Carlos, porque a gente estuda a Bíblia e vê na prática acontecer em nossas igrejas, que ela fazia campanha para ser curada e nunca era curada. E ela via pessoas chegando assim, novas na igreja e sendo curadas, e ela não. Então ela foi perguntar para o pastor por que ela não era curada. Aí numa palavra, ela descobriu que ela tinha uma mágoa no coração. E aquela mágoa, de não perdoar o marido dela, né? O seu esposo, ela tinha aquela doença que não passava. Aí quando ela entendeu a palavra e perdoou, né, se arrependeu da mágoa, né, e perdoou, aí ela foi curada. Nós temos que ter no nosso coração, pastor Carlos Leite, que tudo é uma sequência. A cura vem através do que? Primeiro vem o arrependimento, depois do arrependimento vem a libertação, aí depois vem a cura, depois vem a restituição. É uma sequência de acontecimentos na vida do cristão. E Davi disse, né, lá no Salmo 51, que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, né? Mas um coração duro, Deus não está nem aí para coração duro. O que nós não podemos, pastor Carlos Leite, é querer inverter as posições. Cada coisa ela vai acontecer no seu tempo. A partir do momento que a gente se arrependeu, abriu o coração, eu era tal coisa, não sou mais, não quero mais ser, aí o Espírito Santo de Deus vai entrar na minha vida e vai trabalhar. E aí vai ter toda uma transformação na minha vida. A cura só vai acontecer a partir do momento que o meu coração está aberto e que o Espírito Santo tem toda a liberdade para trabalhar. Correto, pastor? É verdade. Olha só, agora o versículo 24. O que diz aí, pastor Carlinhos? 24. Notícias sobre ele se espalhavam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os atormentados, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Olha só, e sua fama, ou a notícia, se estendeu por toda a Síria. Veja bem, a notícia que ele faz for além de Israel. Lembra onde Jesus se estabeleceu? Nós lemos no capítulo anterior, na região de Cafarnaum. Qual era a região de Cafarnaum? Era a região dos gentios, dos que não eram judeus. Aquele local ali passava todos os que não eram judeus, se estabeleciam por ali. Por isso que diz que ele foi para a região dos gentios. Aí ele começou a curar. Os gentios estavam passando por ali. Tem um que cura. Foram para a sua cidade, além de Israel. E começaram a dizer, olha, lá em Cafarnaum tem um profeta, um homem, que está curando todo mundo. Porque ele não está falando. E se estendeu por todo Israel. Foi por toda a Síria. Por quê? Porque propositalmente ele foi para uma região de gentil, onde tinha muito gentil. E isso fala lá no versículo 15. Terra de Zebulão, terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galileia, dos gentios. Galileia dos gentios. Galileia dos gentios, quer dizer, era um local onde tinha muitos gentios. Aí eles conhecido como uma cidade de gentios. Aí Jesus começou a curar. Aí onde é que foi a fama dele? Cidade dos improváveis, né, pastor? Onde é que foi a fama dele? Lá na Síria. Aí, olha só, lá para a Síria, tá?
além de Israel, eles traziam todos que padeciam de enfermidade, afetados por diversas, todo tipo de enfermidade. E tormento, enfermidade, tormento, e os lunáticos, demente, quer que seja possessão, demônio ou invalidez física. Aí veja bem, paralítico, e curava a todos, ele não desprezava nenhum. Mas onde é que estava a fama dele? Lá no meio de gentios. Veja bem, o versículo diz que eles traziam, da Síria, do segundo lugar, vem trazendo. É igual hoje. Sabe que tem um lugar que cura, as pessoas vão levando. Vão levando. E eles traziam. E Jesus, olha só o versículo. E ele curava a todos, independente de um ou de outro. Chegava para ele e ele curava a todos. E quer dizer, era uma novidade, né? Para os sírios. Em Israel, o sírio, ou seja quem fosse, ele curava a todos. Que houvesse alguém com poder de curar, né? Com unção de curar, né? E isso era um atrativo para as pessoas, né? Olha só. As pessoas vinham por causa da cura, dos milagres, e ouviam o Evangelho. Mas nós vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, queridos, com o programa Palavra Rema. E nós estamos estudando a Palavra de Deus. Se você perdeu os programas anteriores, vai lá no nosso canal no YouTube, no Facebook e assista. Olha só, pastor, Presbítero Giovanni, que diz em Mateus capítulo 4 e o versículo 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Olha só, a minha versão diz: e o seguia grande multidão da Galileia e de Decápolis. Quero parar com você. Decápolis eram 10 províncias que foi dado pelos romanos. 2 províncias foram dadas para um governante, 10 províncias foram dadas para outro. Por isso que chama Decápolis. Você for estudar a região geográfica da época de Cristo, o governador, que estava ali, Pilatos, governava sobre 10 províncias. O sermão governava sobre 2 províncias. Então, por isso que se diz Decápolis. Porque essas 10 províncias que eles governavam, que eles estavam governando. Tá? Quando você for estudar geograficamente a época de Cristo, de Israel, eram divididas em 2. Em Decápolis e outra província. Então, grande multidão da Galileia e de Decápolis, essas 10 províncias. Do lado oriente do Rio Jordão. As judias ficavam do outro lado. Jerusalém e Judéia. E além do Rio Jordão, das outras províncias. Então, quer dizer, a fama dele começou a se espalhar. E as pessoas iam chegando e eram curadas. E vinha uma multidão seguindo ele. Vinha uma multidão seguindo a Jesus. E lembra-se que a primeira palavra, Mateus diz 3 palavras até agora. Primeira vez que ele prega: arrependei, porque é chegado o reino de Deus. Segunda palavra que ele prega: sigam, porque é chegado o reino de Deus. E a terceira palavra é bem-aventurado. O que é bem-aventurado é muito feliz. Que nós vamos pensar agora em Mateus capítulo 5. Veja bem, se você se arrepender, se você seguir a Jesus, você vai ser muito feliz. É uma sequência do Evangelho. Claro. Olha só, arrependei-vos, sigam-me e serão bem-aventurados. Agora,
nós vamos entrar, que eu digo, que é a constituição do Evangelho de seguir a Jesus, que é Mateus 5, 6 e 7. Ali está a Constituição, com seus regulamentos. O que é a Constituição? É algo que rege uma nação. Quando vem o Brasil, é feita a Constituição, é a lei daquele país. Os Estados Unidos têm a sua Constituição, a lei daquele país. Quando você quer estudar, perdão, querido, eu estou tomando algo aqui, perdão. Quando você vai estudar o Reino do Céu, eu sempre digo que a Constituição do Reino do Céu está em Mateus 5, 6 e 7. Então, preste atenção, começa a prestar. E ele vai dizer que é muito felizes. As qualidades das pessoas que são muito felizes. E ele vai começar, ele vai no 5, no 6 e no 7. Então, esse momento, claro que nós não vamos conseguir estudar tudo hoje, nem essa semana. Por isso que eu peço você pegar caneta, papel, e nós estudarmos o que Deus tem para nós. Nós vamos dar início, vamos continuar amanhã, quinta-feira, vamos continuar sexta-feira e vamos adentrar na semana que vem sobre esse assunto, sobre a constituição do céu. Porque o reino de Deus, pastor, muitas pessoas acham que o reino de Deus é um reino sem lei. Porque onde não há ordem, há desordem. Então parece que não tem lei. Porque um vive de um jeito, outro vive de outro jeito, daqui a pouco o reino mudou, e as coisas mudaram, o que era já não... Não, o reino de Deus é um reino de lei, é um reino de ordem. A Bíblia diz, é a lei do reino, vivendo a lei do reino. Existe constituição, existe norma. Cristianismo é mudança de atitude, e nós precisamos aprender sobre isso, sobre ter caráter cristão, sobre vivermos a essência do Evangelho, o que o Evangelho espera. Quando você vem para Jesus, quando você se arrepende, quer dizer, você vai mudar de vida, e você vai se sujeitar agora às leis do reino. E é isso que muitas vezes, por nós não queremos perder, nós não pregamos. A base da lei do reino. Aquilo de querer agradar as pessoas, né? Querer agradar os ouvintes das nossas pregações, para que arranquem elogios deles, né? Puxa, eu estava falando aqui com o presbítero Giovanni, né? É por isso que hoje em dia está tendo muito sucesso os coaches de Jesus, né? Porque eles pregam aquilo que a pessoa quer ouvir. Não, assim, quando motivacional, né? Quando Paulo, que é já um velho pastor, ele vai ensinar Timóteo, que é um novo pastor, e antes de ele morrer, de 4 a 6 meses antes de morrer, ele escreveu sua última carta, que é 2 Timóteo. Logo após, ele foi em Roma, foi decapitado e não mais. E aí ele escreve a segunda carta de Timóteo, diz, nos últimos dias, eles não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Sã doutrina não é no corpo, sã doutrina é na palavra. A doutrina não está na palavra. Eles não vão suportar mais a palavra, a obediência à palavra. Mas eles têm comichão no ouvido, querendo ouvir coisas agradáveis. Juntarão para si mestres e doutores. Olha, que falem segundo o seu coração. E hoje nós vimos isso acontecendo hoje, literalmente no dia de hoje. Como? Através das redes sociais. Tem gente que não vai mais na igreja, mas só quer ouvir uma palavra, vai vir na rede social. Mas só escuta a palavra que lhe agrade. Não sabe a vida do pastor, não conhece a família do pastor, não conhece nada. Ah, mas aquele fala tão bonitinho, né? Aí a Bíblia diz, cuidai com os falsos profetas. Jesus é que fala. E nós vamos ler sobre isso. Vamos ler agora, na Constituição de Jesus. Nessa Constituição eu vou falar, cuida com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha. A aparência dele é ovelha, o jeito dele é ovelha, o estilo dele é ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecerei. Como é que você ouviu o fruto? Convivendo com ele, andando com ele. Não é através da internet. O fruto você vê numa vida de convivência com ele. A Bíblia diz, não deixeis de congregar como igreja. Eu falo porque eu faço programas para redes sociais. Este programa está no YouTube, esse programa está no Instagram, esse programa vai para o Facebook. Mas se você não congregar, não adianta você estar me vendo que você não congregar. Aqui eu procuro ensinar você a ter um compromisso como igreja, ensinando a palavra de Deus.
mas você não pode congregar aqui nesse programa. Não, eu vou assistir somente no programa. Não, você tem que ter uma igreja, onde você congrega, onde você é dizimista, onde você é ofertante. Ah, pastor, isso aconteceu comigo. Pessoas que me ligaram, pastor, eu queria dar o dízimo para você. Eu disse, não. Você tem que dar o dízimo na igreja que você frequenta. Porque o dízimo não é seu. Você não vai dar, você está devolvendo para Deus o que é dele. Onde? Em uma igreja que você frequenta. Para que haja mantimento da minha casa. Aqui, eu não sou igreja, eu sou alguém que eu estou trazendo para você a essência da palavra. Mas você tem que congregar, procurar uma igreja e congregar numa igreja. Ali você vai fazer. Aí, pastor, oferta já é outra coisa. Se a oferta alçada, que é dada para abençoar alguém, ou para abençoar um ministério. É isso mesmo. Agora, dízimo, a obrigação é você dar na sua igreja. E eu estou escrevendo um livro sobre isso. Estou terminando agora um livro sobre liderança. Vou fazer um livro sobre batalha espiritual. E vou fazer um livro sobre mordomia. Que eu vou estar anunciando aqui de liderança. Falta um capítulo para terminar. Aí nós terminamos. Já estamos no final. Aí eu vou anunciar aqui para você. Para ser bênção para a sua vida. Mas você tem que ter uma igreja. E congregar na igreja. Como igreja. Mas nós estamos chegando ao final. Amanhã nós vamos entrar na Constituição de Jesus. Prefeito Giovanni, muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Pastor Carlos Leite, muito obrigado. Que Deus abençoe. Eu é que agradeço. Então esteja orando por nós. Espírito Santo, obrigado, Deus, por essa instrução que o Senhor tem nos dado através do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Pai, cura as pessoas que estão sendo enganadas por pessoas, Pai, que estão simplesmente profanando a graça, profanando a santidade. Espírito Santo, livra esse povo do mal, Jesus. É verdade. As pessoas que são pessoas sinceras, são honestas, mas estão sendo ludibriadas por pessoas amantes de si mesmos, pessoas que profanam a santidade das palavras de Deus. Espírito Santo, levanta em nome de Jesus a igreja, levanta a igreja na terra, Pai, para a tua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, eu estou amanhã, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário com o programa Palavra Rema. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.